Andréia, e o Dudu Bananinha? Não vai preso não, Andréia? Me conta. Vou te contar. Porque é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele tá fazendo uma geralzão, para não deixar quase nada pro ano que vem. Mas o Dudu Bananinha, o Supremo vai deixar pro ano que vem. Você sabe que o Dudu Bananinha já foi indiciado pela Polícia Federal, aqui ó, Central, já foi denunciado pelo PGR, já tá no banco dos réus, pelo crime do coisa lá, do treinar, coação no curso do processo. Entendeu? Já tá tudo encaminhado, já tá sentado no banco dos réus. Só que Alexandre de Moraes não tá com pressa. Alexandre de Moraes não é besta. Porque é o seguinte, pega o código. Se o Supremo Tribunal Federal der andamento no julgamento dele esse ano, ele ainda é deputado federal, por incrível que pareça. Porque tem uns vagabundos que ainda tá segurando ele no cargo de deputado federal. E se o Alexandre de Moraes der andamento, a Câmara de Deputados Federais, muito possivelmente, vai ter a votação no plenário e vai suspender a ação penal contra Eduardo Bananinha. Então, Alexandre de Moraes, sabedor que é dos movimentos da lei e da Constituição, tá falando, calma. Não vamos dar andamento agora em dezembro, não. Vamos passar o recesso, janeiro, vai vir fevereiro, carnaval. Depois do carnaval, vai ser pau no réu do Eduardo Bolsonaro. Por quê, André? Porque obrigatoriamente, quando voltar a sessão legislativa do ano que vem da Câmara de Deputados Federais, o Hugo Marmota não vai ter como fugir. Ele vai ter que caçar obrigatoriamente o Dudu Bananinha. Uma vez caçado, não tem como mais o plenário suspender a ação penal contra ele. E por que, Andréia, Hugo Mota será obrigado a caçar? Porque Hugo Mota, a gente conhece, né? A ficha corrida do rapaz. É porque a lei, o regimento interno da Câmara de Deputados Federais, não dá margem de discricionariedade. O que é isso? De liberdade para análise de oportunidade ou conveniência, se vai caçar ou não Dudu Bananinha por falta. Teve um terço de falta, obrigatoriamente, o parlamentar tem que ser caçado. Ou seja, o Hugo Mota não vai ter como recuar. Uma vez caçado, final de fevereiro para início de março, o que ocorre? Pau no réu. O Supremo Tribunal Federal vai dar o andamento ao julgamento sem a possibilidade, então, de suspensão da ação penal contra o Dudu Bananinha. Pega o código! Andréia, onde está isso? Que código que é esse, Andréia? Constituição Federal, Regimento Interno da Câmara de Deputados Federais, que é uma lei. Pegou o código? Maravilha. Então, nesse caso, o Supremo... Então, por isso, fique calmo, não fique nervoso, não fique nervosa. É uma questão de tempo pro Dudu Bananinha ser preso. Ele será cassado obrigatoriamente pela Câmara de Deputados Federais por falta, não tem jeito. Assim como será Alexandre Ramais, se não caçar pelo Conselho de Ética, assim como será Carla Zambelli, porque o Conselho de Ética também não caçou. Conselho de Ética tem tudo, menos ética e decoro. Sem vergonha. O conselhinho sem vergonha, esse da Câmara de Deputados Federais. Aí o que ocorre? Será cassado, inelegível, condenado e vai pra cadeia. Não tem jeito pra ele. E ele sabe disso. E daqui a pouco ele vai ter que sair corrido dos Estados Unidos. Vai, André? Vai. Eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de fofoca. Mas deixa eu contar pra vocês. Donald Tranqueira tá próximo de revogar as sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e contra Viviane, a esposa dele.
Isso é uma das tratativas que Lula disse que é sine qua non. Se não houver a derrubada dessas sanções contra o meu ministro do Supremo Tribunal Federal, que não cometeu crime nenhum, nem tampouco violou direitos humanos, nós não vamos avançar nas nossas tratativas. Como que eu posso avançar nas nossas tratativas, dona Tranqueira? Se tu tá colocando uma sanção no nosso ministro do Supremo, que nunca fez nada fora da Constituição, da lei processual penal e tal coisa. Desta feita, está próximo a derrubada das sanções contra a Viviane, da Lei Magnitsky, e contra Alexandre de Moraes. Pegou o código? Enquanto isso, Dudu Bananinha muda de assunto. Era tiro, porrada e bomba. Dona Tranqueira ia invadir o Brasil. Muda de assunto e tenta tirar o foco e elogia a ligação de Lula, porque foi Lula que ligou para Trump, para falar sobre várias coisas, inclusive sobre a queda dessas sanções, do tarifaço e do combate ao crime organizado, que está com traços, riscos, braços e articulações no Brasil e nos Estados Unidos. Ele elogiou. Bebê. E você acreditou? Porque eu tô falando, porque eles falaram, eu aprendi. Como é que é? Caça F aqui, Central. Caça F-35 vai vir para o Brasil e o Brasil vai virar uma Venezuela. Porta-aviões vão chegar e invadir o Brasil. Meu pai! Ô, Jesus! Enquanto isso, Dona Tranqueira diz que gosta de Lula e que a conversa foi boa com Lula. E tá aí tudo indo muito numa boa. Aí do outro lado tem o Paulo Figueiredo, aliado de Dudu Bananinha nos Estados Unidos. Ele não para de falar em Venezuela. Ele nem fala do Brasil mais. Não, André, não. Eu não paro de falar de Venezuela, porque os Estados Unidos vai invadir a Venezuela. Aí de vez em quando ele joga o Brasil pra ver se a gadaiada que segue ele fica com medo. Oh, meu Deus do céu. Ô, Jesus. Aí pra piorar a situação, teve uma hora lá que ele falou, de novo, dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos vai aumentar as sanções. E dessa vez, quando vai ficar a sanção contra Alexandre de Moraes, o pau vai quebrar. Em que país que ele tá? No Alice, no País das Maravilhas, ou no Fantástico Mundo de Bobs? Sei lá, pô, de Deus, que vergonha na tua cara. Vamos ver aqui, isso aqui a gente tem que vir. Pra quê? Vê pra quê, André? Vê pra quê? Vê pra quê? Pra rir. Ô, Jesus, hoje é sexta-feira. Então nós temos que ver pra rir. Vamos ver pra rir, porque eu não quero rir sozinha. Eu não quero rir sozinha, não. Ô, Jesus. Presta atenção aqui. Sim, nesse exato momento nós temos alguns dos navios mais poderosos do mundo no mar no Caribe. Não, nesse aqui não. Sim, cada vez mais provável que operações pontuais. Então, antes de aplicar sanções a novos indivíduos, nós vamos garantir que as sanções ao Alexandre, Viviane, Barço de Moraes Advogados, Instituto Lex, estejam assim nos CAS, totalmente aplicadas. Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí, depois que a cabeça metafórica dos sancionados estiver colocada no espeto na porta do castelo, aí a gente parte para os próximos. Oh, meu Deus! Oh, Jesus! Se tem alguma cabeça no espeto, ô Figueiredo, a gente já sabe de quem é, né? Eu vou contar pra vocês, a cabeça que tá no espeto, metaforicamente, que nem ele falou, já tá no espeto. E não é de Alexandre de Moraes, nem de Viviane, nem de Lula. É de Bolsonaro, que já tá preso, dos generais que já estão presos,
do Almirante, que já está preso, do Alexandre Ramage, que daqui a pouco vai ser preso, do Dudu Bananinha, que daqui a pouco vai ser preso, e etc e tal. Sabe quem tá numa boa? Tá todo muito numa boa? É Micheca Bolsonaro. Micheca Bolsonaro tá fazendo campanha política desde 2023 com um orçamento de quase 1 milhão por mês do PL, tanto que subiu e já ultrapassou Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o Flavito Bolsonaro, rachadinha. Pegou o código? Você não pegou o código. Ô Figueiredo, tu engana quem mesmo? Quem tu tá enganando? Tá tudo fraco das ideias. Porque, pelo amor de Deus, gente de Deus, ô Jesus, acende a luz. Mas sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. E como eu disse pra vocês, o Supremo tá fazendo um limpa agora. Olha aqui, ó. Moraes pede data para julgar réus pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O ministro Alexandre de Moraes, o STF, liberou para o julgamento a ação penal que trata do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018, no Rio de Janeiro, em março, né? Na decisão, o ministro pediu ao presidente da primeira turma da Corte, Flávio Dino, o agendamento para o julgamento presencial do caso. E pode ser esse ano ainda, para zerar essa situação aqui, ó, do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, ressaltando que os principais que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal é exatamente Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, que foi cassado, não por falta de decoro, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha! Ô, Câmara de Deputados! Uma vergonha! Cassaram ele por falta. O Chiquinho Brazão aqui, ó. Caçaram ele por falta. Não caçaram ele por falta de decoro. Nem por falta de ética. No Conselho de Ética. Vocês acreditam nisso? Conselho de Ética arquivou. Arquivou não, caçou. Só que o Arthur Lira não teve coragem de colocar no plenário para votar. Aí caçaram por falta. Então vai ser condenado. Chiquinho Brazão, ex-deputado federal. O ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e Rivaldo Barbosa, ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que era chefe da Polícia Civil em março de 2018, em que fez toda a presepada para matar a vereadora Marielle Franco. Eles estão respondendo por homicídio qualificado, duplo homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa. Aqui, ó. Vão ser julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e, para desespero deles, o relator é Alexandre de Moraes. O assassino, que é o Rony Lessa, que era vizinho de Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barras, pegou 90 anos de cadeia. Já foi condenado. 90 anos de cadeia. Vai sair de lá direto pro cemitério. E esses aqui, André, deve pegar quantos? Isso aqui, eles devem pegar por aí também. 50, 60 a 96 anos de cadeia. Esse grupo aqui, ó. E matou Marielle por quê, Andréa? Segundo as investigações, estava abrindo um novo loteamento na zona oeste do Rio de Janeiro. E a Marielle Franco entrou na luta para ver o parcelamento e para que se fosse concretizado o que está na Constituição Federal, que é o quê? Dar a função social da propriedade, haver o parcelamento dessa terra para dar para pessoas, doar para pessoas que queiram, que precisavam construir suas casinhas. Ela queria fazer um comunitário ali. Só que o Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa, junto com o Rony Lessa, queria o quê? Queria criar uma comunidade ali. Uma nova favela no Rio de Janeiro, uma nova comunidade, onde eles iam mandar em tudo. E com isso receber os valores de cada pessoa que morasse lá. Eles iam cobrar água, luz, segurança. O que eles fazem hoje? A milícia faz.
e coloca o povo sequestrado. É isso que eles queriam. Aí, como Marielle Franco entrou na briga para não acontecer isso, para ter o parcelamento e dar a função social da propriedade como estatuído na Constituição, foram lá e falaram assim, vamos matar. É mulher, é negra, é pobre, ninguém vai atrás. Vamos matar essa vereadora que está atrapalhando nós. Foi lá e matou. E se lascaram. Porque quase que um mundo que se levantou contra esse bárbaro assassinato. E foram até o fim e pegaram. Esses vagabundos, bandidos, que serão condenados. Então Alexandre de Moraes pediu o Flávio Dino para colocar lá para julgamento, que está tudo pronto. Vamos julgar, se Deus quiser, ainda esse ano. Vamos ter a justiça concretizada na sua plenitude, onde não só o executor, mas os mandantes também sejam responsabilizados pelos seus crimes, porque já estão presos e continuarão presos durante muito tempo pelo duplo assassinato qualificado, por tentativa de assassinato qualificado, porque tinha uma outra assessora no carro, e por organização criminosa. E aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal também quer fechar isso aqui esse ano, ó, núcleo 2 do grupo dos cabeças da tentativa de golpe, onde está aqui o Fernando Oliveira, o Felipe Garcia, que é o Felipe Martins, foi assessor de Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara, que foi assessor de Bolsonaro, tenente-coronel, a Marília Alencar, delegado da Polícia Federal, que foi uma das assessoras do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que foi condenado a 24 anos e já está preso, vai ser o julgamento dela também, do general Mário Fernandes. General Mário Fernandes já está preso desde agosto do ano passado pela operação Punhal Verde e Amarelo, que visava matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Esse general já está preso desde agosto do ano passado. Vai ser o julgamento dele também. E do conhecido Silvinei Vasquez, que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Também será julgado. Agora, dia 12 ou dia 9, Central? Dia 9 vai ser o início do julgamento deles aqui no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal também quer fechar essa conta, tá? Teve o núcleo 3, que era dos kids pretos. Já teve o julgamento, já foram condenados. Só um general foi absolvido, o general Teófilo. Os outros todos foram condenados. Teve o núcleo crucial, todos condenados, que é o de Bolsonaro. E agora esse núcleo 2, que está o Silvinei Vasquez e outros aqui, ó, que também haverá o julgamento ainda esse mês de dezembro. Então, por isso que eu tô falando. O Supremo Tribunal Federal quer fechar muita coisa esse ano ainda, viu? E essa vai ser mais uma situação aqui. E aqui vai ser pau no réu, viu? Vai ser pau no réu. Isso aqui vai ser condenação de 16 anos a 24 anos de cadeia. Não tenha dúvidas disso. Então, é essa situação também que o Supremo quer resolver, que não quer deixar nada para lá. Só vai deixar para lá o que eu acabei de explicar para vocês, que em relação a Eduardo Bolsonaro. Alexandre de Moraes vai esperar Eduardo Bolsonaro ser cassado para garantir que a Câmara de Deputados Federais, que parece que é inimiga do povo, não suspenda a ação penal. Então vamos esperar ele ser cassado, aí a gente dá um andamento na ação penal. Que aí vai ser pau no réu doído, onde não vai ter como ele escapar mais. Essa situação aqui em relação ao Dudu Bananinha. E eu não vou ficar falando mais, não. Você não tá comentando? O que foi? O que eu te fiz? Tá cansado? Mas hoje é sexta-feira, gente. Senta o dedo no like aí, pelo amor de Deus. Me ajuda, não me deixe sozinho. Não me deixe sozinho, por favor. E deixe seu comentário, que é muito importante. E o like, gente. E o compartilhamento. Depois vocês compartilham. Porque eu sei, Central, bota o link aí do compartilhamento. O povo não tá achando? Ah, Jesus, não achando de comer. Ah, meu pai, me ajuda. Me ajuda, por favor. Estados Unidos avalia revogar sanções da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. É o que eu falei pra vocês. Ó, Lula tá fazendo o serviço dele que tem que ser feito. Dudu Bananinha daqui a pouco vai ter que sair corrido dos Estados Unidos. E já tá procurando lá. Foi visitar lá Israel, né? O bandido Benjamin Netanyahu, genocida. Foi lá visitar ele. Aí tirou foto com um cara que é procurado aqui no Brasil, um soldado de Israel,
e tirando foto. Eduardo Bolsonaro gosta de bandido mesmo, né, gente? Ô, Dudu Bananinha, deixa eu contar uma coisa pra você. Se você tiver que fugir dos Estados Unidos, Israel não vai te dar guarida, não. Deve ser burro. Ô, bicho imbecil. Se você sair e fugir dos Estados Unidos, Israel não dá guarida pra você, não. Porque Israel é assim com os Estados Unidos, ó. Viu? Aí você tá jogando errado. Tá indo pro lado errado. Mas você não vai pro lado certo nenhuma vez, né? Difícil demais. Muito complicado sua vida. O que eu acho? Eu acho é pouco. Enquanto isso, é o seguinte. A treta lá do Rio de Janeiro tá feia. E é só o início. E pensa num povo que tá com medo. O celular aqui, ó, desse aqui, ó, do TH Joias, deputado estadual preso, foi pego no esconderijo dele. Ele tinha um esconderijo. E ele achou que a Polícia Federal não ia achar o esconderijo dele. E a Polícia Federal pegou o esconderijo dele. Pegou provas, pegou celular, pegou tudo do TH Joias. Envolvimento com tráfico de drogas no Rio, venda de arma para facção criminosa, para o Comando Vermelho, lavagem de dinheiro e tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar. Só que para mim, ele é um laranjinha. Sabe o laranjinha? Não, vamos escolher isso aqui para assumir a frente e a gente que é cachorro maior, a gente fica por trás. Para mim, ele é um laranjinha. Aí pegou todas as provas. Aí o que tá no meio ali é o Rodrigo Bacelar, vice-governador do Rio de Janeiro. Não, André, o vice tá do lado. O vice tá do lado acima do Cláudio Castro. O que tá no meio é o Rodrigo Bacelar. É o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que também foi preso. Ontem. Como dizia minha avó, ontem. Por que ele foi preso, André? Porque a Polícia Federal encontrou, dentre outras coisas, no celular do TH Joias, encontrou que o Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa, avisou que a Polícia Federal ia baixar na casa dele. E que era para ele pegar prova, destruir prova, esconder prova e tudo mais. E muita coisa ele escondeu no esconderijo. Como, por exemplo, o celular onde teve essa conversa entre os dois, achando que a polícia não ia pegar. Aportou até um caminhão lá, para encher de coisa e tal e coisa, para esconder. Ele tinha, por exemplo, quantos quilos? 100 quilos? 100 quilos de picanha nos freezer da casa dele. Andréia, foi verdade. O outro que foi preso anteontem, o presidente da Assembleia Legislativa, tinha quase 100 mil reais no bolso dele, dentro do carro. Menino, ó o povo abastado, né, gente? Com o dinheiro dos outros do crime fica fácil ficar abastado, né? Só que o fim é o quê? Cemitério ou cadeia, né? Tem essa situação. Aí ele foi preso. E ninguém tá sabendo quais são as outras provas que a Polícia Federal encontrou. E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o que ele fez? Ele nomeou o seu vice-governador para conselheiro do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro. Com isso, quem virou o vice-governador do Rio de Janeiro? O presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, que foi preso. E já tinha um acordo assinado entre Bolsonaro, o Rodrigo Bacelar, o União Brasil e o Cláudio Castro, tudo certinho, para quê? Cláudio Castro ia sair no início do ano da governadoria, quem ia assumir é o preso Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa, e ele seria o candidato que iria concorrer em 2026 a governador do Rio de Janeiro, onde Bolsonaro ia colocar o outro que participa da organização criminosa, pelo jeito, né, gente? Que ia ser o vice na chapa junto com Rodrigo Bacelar. Já estava tudo acordado. Agora, Rio de Janeiro tá assim, estremecido. Porque se o TH Joias tinha o esconderijo e achava que a Polícia Federal não ia esconder, não ia achar, e por exemplo, o celular que tava essa conversa, tem muito mais coisa que a Polícia Federal pegou e tá escaneando, tá coisando tudo. E daqui a pouco nós teremos novas prisões e novas responsabilizações de toda essa situação.
O PGR, por exemplo, disse que o Rodrigo Bacelar tinha que ser preso, presidente da Assembleia Legislativa. Por quê? Porque era o risco de fuga é grande. Pra você ter ideia, pega o código, meu lindo e minha linda. Sabe como que a Polícia Federal conseguiu prender o presidente da Assembleia Legislativa sem que ele fugisse? Porque tem ouvido e braço na Assembleia Legislativa, na Governadoria, na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Ministério Público, em tudo quanto é lugar. Envolvimento com milícia e Comando Vermelho. Sabe como que a Polícia Federal conseguiu prender ele? O superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro convidou ele para tomar um café. Não, eu queria conversar com você. Vamos tomar um café, queria saber como é que tá as coisas e tal e coisa. Vem aqui na superintendência tomar um cafezinho comigo. Tem uns pão de queijo e tal e coisa. Pra gente ver o que a gente pode fazer pra combater a criminalidade. Eu quero ajudar vocês. Vem cá. Aí o Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa, foi lá na Superintendência da Polícia Federal. Chegou na Superintendência da Polícia Federal, pau! Supremo Tribunal Federal, você tá preso. Suspeita de tráfico de droga, organização criminosa, venda de arma, você tentou destruir provas junto com o menino e tal. Ele falou, o que é isso? Eu vim aqui comer um pão de queijo e tomar um café. Não, é uma prisão mesmo, o senhor tá preso. Já vai direto pra carceragem. André, mas por que o delegado, o superintendente fez isso? Se não vazava e ele ia fugir, conforme a própria Polícia Federal e o PGR falou. Mas, André, por que isso poderia acontecer, André? Porque essa organização criminosa, escreva o que eu tô falando, tá no palácio do governador, tá na polícia, nas polícias, tá na Assembleia Legislativa. E quando sair uma mega operação no Rio de Janeiro, não obstante, eu tenho que dizer para vocês, já tem gente que tá com mala pronto para fugir. Não vai salvar um. Quiçá, pelo que parece, o próprio governador do Rio de Janeiro. E o problema é o Supremo Tribunal Federal, que declarou como não recepcionada parte da lei do impeachment de 1950, que já contradiz uma lei mais nova, que é a Lei de Organização do Ministério Orgânica do Ministério da Magistratura. Meu filho, aqui vocês não enganam, não. Aqui, pra vocês enganar, vocês têm que estudar muito, vocês têm que melhorar muito. Senão vocês não passam mel no bigode aqui, não. Nem na barba. Nem no bigode, nem na barba. Ontem veio um bolsonarista aqui e comentou assim, o que você é? Você é homem? Você é mulher? Você é delegada? Você é deputada? O que você é? Sabe o que eu respondi pra ele? Eu sou tetra, junto com Lula. Ô, Jesus! Aí morre, né? Aí morre, Jorge. O que é isso, gente? Calma, gente. A interferência. Os bolsonaristas ficam nervosa. Eu sou tetra, junto com Lula. Pegou o código? André, não, pelo amor de Deus, gente, me respeita. Respeita a minha inteligência. Se você não respeita a tua, problema teu. Entendeu? Agora respeita a minha. Sou tetra com Lula, moço. Tá doido? Tá doida? Gilmar nega pedido da AGU e mantém restrição a impeachment de ministros. Pronto, e acabou. A AGU fez isso. Eu não vou mentir aqui, eu não tô aqui pra passar mel no bigode de ninguém. Jorge Messias fez isso só pra fazer graça pro Senado, pra ver se o Senado aprova ele como ministro do Supremo. Porque ele mesmo sabe. A lei é de 1950. A Associação Nacional dos Magistrados do Brasil entrou com essa ação exatamente porque já existe a Lei Orgânica da Magistratura, que diz uma coisa, e ela é uma lei mais nova, e essa lei diz outra coisa, e a lei nova
revoga a outra. E só queria a declaração da não recepcionalidade, da recepção, da Constituição. Aí vem esse estardalhaço todo pelos Bolsonaro. Tá querendo tirar poder do Senado. Tira nada. Até porque se o Senado quisesse resolver esse problema, faz a nova lei de impeachment e resolve o problema, pô. Só que tem que ser de acordo com a Constituição também. Porque se fizer uma lei fora da Constituição, o Supremo vai lá e quebra. E joga na lata do lixo. Por inconstitucionalidade. Tenha santa paciência. Aí fica lá, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, os bolsonaristas, tudo lá. Ai, o Supremo... Eles não vão fazer nada. Não vai fazer nem a nova lei. Porque vocês podem fazer isso, vocês não podem fazer mais nada. Vocês podem fazer a nova lei do impeachment. Vocês não podem fazer mais nada. Nada. Sabe o que é nada? Faz a nova lei do impeachment. Andréia, mas os bolsonaristas estão falando aí que o Supremo vai impeachment agora. Ministro do Supremo. Qual que é o fato? Tá lá na Constituição, precisa de um fato específico de crime de responsabilidade. Qual que é o crime? Nenhum ministro pode ser responsabilizado ou julgado por qualquer situação por suas opiniões, votos, dentro da atividade judicante de sua jurisdição. Qual que é o fato? Não tem nenhum fato. Tenha santa paciência. O que tem é 81 pedidos de impeachment contra ministro do Supremo sem nenhum crime de responsabilidade caracterizado. Desses, 43 dos pedidos é contra o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? É pau no réu. E tá fazendo toda essa situação aí que eu acabei de falar pra vocês, tá fazendo um pente fino. Pra tudo que der pra colocar na cadeia, vai colocar na cadeia ainda esse ano. O que não der, vai deixar pro ano que vem. E tá tudo muito numa boa. E o problema é o Supremo. Vocês que têm rabo, estão morrendo de medo. Nós vamos eleger o maior número de senadores pra caçar o ministro do Supremo. E o crime de responsabilidade, vocês estão esquecendo? Tá lá na lei, tem que ter? Tá inclusive na Constituição? Tenha santa paciência. Para de enganar o pobre coitado do gado, gente. Vocês enganam demais vezes. Com desinformação, com falta de conhecimento. Tenha santa paciência. Parecendo o Paulo Figueiredo, que acabei de mostrar pra vocês. Andréia, mas tem um povo aí da esquerda que tá contra o Supremo nesse ponto aí. Estão errado. Estão errado. Não tô aqui pra passar mel no bigode de ninguém. Tá errado. Tem que estudar mais. Ou é uma questão política, né? Pra não deixar nervoso Davi Alcolumbre. Só se for. Aí faz de besta. Né? Cara, tenha santa paciência. Me dá um tempo. André, você é chata demais. Você acha? Eu não acho. Eu acho até muito numa boa. Ei, rapaz. Mas que eu gosto. Hoje é sexta-feira. Bota aí. Alexandre de Moraes, herói. Muito obrigada. Central, eu quero vale, hein? Não, eu quero comer tudo com suco, vou comer meu frango e eu quero vale. Travou essa semana toda. Eu quero vale. Ó, dá uma olhada no primeiro comentário, tem um link pra você compartilhar tudo, se você não achar, senta o dedo no like e acha o comentário pra comentar. Pelo amor de Deus. Hoje é sexta-feira, Brasil Varonil. André, por que você usa chapéu? De vez em quando eu uso chapéu. Sou de Goiás, da roça, pé rachado. Isso aqui não é de bolsonarista, não. Isso aqui é nosso. Bolsonarista que apropriou das nossas coisas e nós recuperamos nossas coisas. Com a bandeira do Brasil, verde e amarelo e tudo mais. Senta o dedo no like, curte, comenta e compartilha.